Paulo, primeiramente eu queria saber quem é Paulo. Maravilha, muito bem. Paulo é um filho natural de Santa Cruz do Capibaribe, nascido no ano de 1962, filho de sapateiro. Não sou versado, não sou cursado, mas a vida é minha universidade. A vida foi a minha universidade e continuará sendo. E também para todos. A vida em si já é uma universidade. Quando a gente aprende com cuidado, com equilíbrio, ela vai trazendo e moldando as pessoas que de outra forma nunca seriam moldadas. Então, eu já fui mecânico, iniciei minha carreira profissional como mecânico. Logo cedo, logo com pouca idade, já era ajudante de mecânica. Depois passei ao ofício de mecânica. E logo cedo, lá com os 18 anos de idade, eu já era autônomo. Isso hoje eu fazendo uma soma, uma somatória, com 18 anos já autônomo naquele tempo era uma coisa extraordinária, É, né? Então eu já era dono de si mesmo. Para você ver hoje, as pessoas dizem, você tem carteira assinada? Eu digo, não, nunca ninguém assinou minha carteira, porque é, sempre eu fui autônomo, né? aham, E eu sempre fui desse tipo de gente desafiador, desafiava sempre, porque eu queria crescer. Queria crescer e passei. Larguei a mecânica, como se a mecânica não tivesse mais nada de interesse para mim. Eu queria outra área. E aí uhum. passei a ser comerciante, vendedor de prestação e outras coisas mais, inclusive até dono de padaria. Isso foi só me trazendo experiência. Isso foi me trazendo, foi enriquecendo os meus dias, os dias que eu estava determinado a passar aqui na Terra, eu sempre tive a preocupação de aproveitá-los ao máximo. Amanheceu o dia e anoiteceu e eu não aprendi nada, aquele dia para mim foi um dia fraco. Exatamente, tem que ser produtivo. Aprender alguma coisa. E aprender até com a fraqueza das pessoas que me rodeiam. Aham, Então isso vai burilando, vai pulindo, até você ser aquilo que a sociedade espera que você é. seja. Tirando as pontas, né? As É, arestas, né? é, Muito bem. é isso, né? É isso. Paulo, a gente tem eu já te conheço há bastante tempo e, como já falei, admiramos você pela sua conversa, é, por você ser uma pessoa centrada e nas suas conversas você nos ensina muito. Eu queria te fazer uma pergunta que a gente às vezes, por mais que conversa, a gente não sabe tudo, não pergunta tudo. O que é que tu acha da sociedade? Você falou de uma questão da sociedade quando você nasceu, era uma, claro. Vai evoluindo. A sociedade da sua época de infância e adolescência e a sociedade de hoje, qual é a diferença? O homem evoluiu, né? Evoluiu ao mesmo tempo que redigriu. Isso é uma matemática que nem Sócrates explica. Como Uhum. é que o homem evolui e ao mesmo tempo regride? Porque o homem evoluiu com foco nele mesmo. E aí foi onde ele Uhum. perdeu. Ele se perdeu, porque o foco dele era o eu, era ele. Se o homem tem evoluído numa sociedade que temos hoje, com tantos saberes, com tantas coisas boas e fáceis, mas que o foco não fosse ele mesmo, imaginou que sociedade nós tínhamos? É, E o foco fosse o próximo, e o foco fosse o mais fraco, aquela lei que eu sempre digo aos meus filhos: olhe, filho, você está ficando forte. Ele tem 23 anos, fazendo fisiculturismo, uhum. está um rapazão crescendo. Eu digo: olha, lembre-se que o mais forte tem o dever de defender o mais fraco. É, Não é? Tem esse dever. Depois lembre-se que quando você ingressar numa atividade profissional, você tem o dever de
ajudar os que não têm nada de profissional. Quando você tiver condições financeiras, sempre faça uma repartilha para que todos possam ser abençoados. Então, essa deveria ser a nossa sociedade. Eu imagino até que essa era a vontade de Deus. É. Porém, estamos numa sociedade desenfreada, desnorteada. A nossa sociedade está desnorteada. Claro que tem esperança para essa sociedade que hoje está desnorteada, mas a única esperança, o senhor sabe o que é, né? Essa esperança é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Como cristão, posso ser Você dizer assim. agora vamos para um assunto que você tocou, que também é muito importante, muito interessante, que às vezes as pessoas até não param para analisar. É, qual é o movimento religioso que você faz parte? Bom, eu decidi pelo cristianismo, Uhum. decidi-me pelo cristianismo, porque esse sim me chamou a atenção e abasteceu-me de todas as minhas expectativas. Foi o primeiro ponto. Agora eu tinha que procurar um canto que o que eu conheci do cristianismo fosse o canto ideal para adorar ao Deus Criador. E eu tinha que procurar um grupo de pessoas para que nós juntássemos e fizéssemos ali uma adoração racional. Uhum. E aí eu comecei a procurar qual o local, a igreja, a comunidade que se adaptasse mais para esse propósito. E encontrei, né, o pessoal que denominados adventistas e do sétimo dia. E aí foi para mim uma surpresa, porque na época, no ano de 1980, quando eu ingressei, a igreja que eu decidi servir a Deus ali era uma igreja pequena, de número muito resumido de pessoas, porque não era uma igreja popular. Era igrejas de doutrinas impopular. E isso fazia com que o pessoal fosse muito reduzido, muito pouco. E eu vendo aquela impopularidade da doutrina, eu me interessei para me aprofundar em porquê. O porquê que esse povo prega o certo e continua tão pouquinho. E isso me chamou a atenção e eu, como pesquisador, fui aprofundando a minha pesquisa. E cada vez que eu pesquisava o porquê, eu me apaixonava mais ainda, É. me decidia mais ainda. Porque até Jesus Cristo disse, né, num dos seus relatos, ele disse que esse povo seria o meu pequeno rebanho. Não era o rebanho das multidões, era um Exato. pequeno rebanho. E que esse rebanho tinha a direção dele, não era a Uhum. direção de homens, era dele. E estando nas mãos deles, na mão dele, estávamos bem. Então eu não olhei quantidade, não Assim. olhei templos enormes. Olha, uma coisa que você está falando que eu também eu fico olhando. Na realidade, a gente vê hoje aí religiões e mais religiões. Na realidade, eu respeito todos eles, não tenho aqui, não é questão de condenar ninguém, até porque nós não temos direito de condenar ninguém. Mas eu vejo que tem algumas coisas que estão fora daquilo que Deus quer. Eles, infelizmente, fazem com que as pessoas se apeguem a ensinamento de homens, perdão, a ensinamento de homens e esquece daquilo que Deus quer que a gente aprenda. É, Não é isso? isso é real, isso é Perdão que eu tomei realidade, gripado e. isso é real, isso é verdade e lamentável, né? Lamentável. Mas há uma esperança grandiosa para esses impasses. Jesus Cristo disse: não se preocupem com isso. Não é para se preocupar com isso. A nossa preocupação como cristãos é dar o melhor, é fazer com que o Evangelho seja conhecido, admirado e amado. Uhum. A nossa missão como adventistas, como eu sou hoje, a minha missão é ajuntar e nunca espalhar.
Porque quem espalha é do inimigo, o inimigo é quem espalha. Jesus Cristo ajunta. E ele consegue ajuntar as pessoas curiosas. Apenas os curiosos. Aqueles que são detalhistas. Porque a religião verdadeira é cheia de detalhes, de pontos e vírgulas. E aí é onde cai bem o ponto. E a vírgula aonde cai muito bem. Então essas diferenças vai fazer com que os curiosos de hoje, que tem muita gente boa, curiosa, inteligente, vai descobrindo passo a passo o que eu terminei descobrindo com uma atitude corajosa. Por que eu digo corajosa? Porque na época, em 1980, quando eu ingressei, decidi, consciente do que eu estava fazendo, eu escutei críticas. Críticas de pessoas, amigas nossas. E eu não liguei muito para essas críticas, porque aí eu somei. Somei uma crítica infundada com a falta de conhecimento da pessoa que criticava. Então, eu somando, o resultado foi: não mexa, deixa assim mesmo. Com o tempo, essas pessoas, pela graça de Deus, como Deus o ama, como me amou primeiro, e ama eles também, com o tempo o Espírito Santo encontra lugar no coração dessas pessoas, que não precisa encontrar o coração todo aberto, basta só um cantinho do coração, e depois que o Espírito entra nesse cantinho reservado, ele conquista o restante do coração. Isso é um processo que vai a passo, não é uma coisa. Passo a passo. Pois bem. E essa igreja que hoje eu faço parte, e tenho o prazer de dizer, sou muito honrado em ter sido aceito por esse grupo de pessoas, esses irmãos muito amorosos, é uma igreja que se move, que se mexe em todas as áreas da sociedade, ela está ali presente. Na área da ADRA, por exemplo, que acolhe as pessoas em casos de extrema necessidade, como em catástrofes. A ADRA sempre está presente, acudindo as pessoas. E é para acudir, não é para acudir os adventistas, é para acudir todos. Exato. Todos que precisar, a ADRA está pronta para dar a mão. Temos aí nossas escolas para todos, temos os nossos hospitais para todos, e temos um sistema muito bonito também que me chamou a atenção, é o sistema de saúde. A Igreja Adventista prega saúde, a saúde do corpo, da mente e do espírito. E isso é único. É bom você falar isso, Paulo, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, têm uma crítica muito ferrenha contra o povo adventista. E eu não condeno porque eu acho que é justamente isso, falta de conhecimento. Quando as pessoas realmente buscam conhecer e deixam que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, ele vai entender que não é nada daquilo que ele pensa. É totalmente diferente. Eu penso assim, não é isso? Naturalmente as pessoas descobrem. Naturalmente se descobre. O grande mal de hoje é que a maioria dos líderes religiosos é quem prepara a mente das pessoas. Não deixa as pessoas pensarem. Os líderes religiosos é quem domina a mente. Quando essas pessoas libertarem-se do líder religioso humano e entregar-se ao nosso grande líder, Jesus Cristo, aí a mente começa agora a encaixar-se nas suas devidas posições e aí vai acontecer aquilo que acontece naturalmente em conversões verdadeiras. Porém, Edilton, essa história ela é antiguíssima. Quando os discípulos decidiram-se por Jesus, eram apenas 12 homens, e multidões eram contra. E eles perseveraram pelo poder do Espírito Santo, e dali para frente pessoas foram vendo, abrindo os olhos, foram decidindo, jogando o orgulho fora. O orgulho e o preconceito, que é uma miséria nesse mundo. E aí o cristianismo cresce com mais rapidez. É uma coisa que eu me preocupo muito com a questão da sociedade, primeiro, o preconceito, porque você faz um juízo de valor antecipadamente. Você não conhece para discutir aquilo ali. Você vai simplesmente
tomando posição e muitas vezes levando para uma linha que não tem nada a ver. Se fosse realmente abrir seu coração para conhecer, a posição era outra, né? Realmente. Seria outra e bem diferente, né? O mundo hoje se divide em muitas células muitas células religiosas e células algumas vezes até perigosas. E é necessário que cada ser humano, cada pessoa que deve se responder por si mesmo, essas pessoas é quem deve tomar posição. Tome uma posição. É muito simples tomar uma posição a respeito da verdadeira igreja, da verdadeira doutrina. É em casa, de joelhos. Já tivemos relatos de pessoas sedentas, sem saber para onde ir, decepcionado com algumas religiões e caíram de joelhos, suplicaram a Deus. E Deus mostrou claramente em sonho por onde devia ir, que rua devia ir à direita ou à esquerda, em tal canto e encontrar o lugar certo. E as pessoas assim o fizeram, foram pessoas que Porque esse é testemunharam. o papel do próprio Deus, que ele, quando Jesus esteve aqui no mundo, disse que iria, mas iria deixar um consolador conosco, e esse consolador seria o nosso orientador. Quando nós buscarmos a orientação do Espírito Santo, ele vai nos guiar para aquilo que é o melhor para a gente. É impossível se errar. Exato. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é a realidade. O homem, o ser humano, é muito orgulhoso. Ele não quer ceder. Nós chegamos num momento que os homens acham que sabe tudo. Portanto, nada vai mudar o seu pensamento, porque ele é dono da verdade. Só que eu tenho um pensamento, Paulo, da verdade é o seguinte: a verdade ela não é uma só verdade. A única verdade que não muda é a de Deus. Mas o homem, a verdade do homem é mutável. Ele defende uma coisa hoje, amanhã não defende mais. E justamente porque ele passa a conhecer outras coisas, que é interessante. Ele, se ele for inteligente e jogar o orgulho de lado, ele vai deixar aquilo e vai seguir para uma coisa melhor. E o que eu vejo nos adventistas é isso. Primeiro, o adventista não vive forçando ninguém a seguir o que ele segue. Ensina. O adventista ensina, mas não força. E isso é muito interessante porque a gente vê aí pressões psicológicas de alguns líderes religiosos, que eu não quero citar nome aqui, nem quero criticar ninguém. Mas para o conhecimento das pessoas, é bom que as pessoas estudem. Estude, como nós falamos aqui do Espírito Santo, busque do Espírito Santo, que é o único que vai lhe dar o verdadeiro caminho. Então, eu fico feliz com isso, porque ainda existe pessoas nesse mundo que está pronta a ajudar. E não estou querendo aqui defender, nem deixar de defender. Eu vejo que o povo adventista tem essa preocupação de ajudar. E isso é amor. O amor de Cristo na pessoa. Não é isso? Isso mesmo. Muito bem. Quando se deixar o orgulho e o preconceito de lado, o Evangelho terá seu êxito completo. O Evangelho crescerá. Jesus Cristo será honrado. Creio que esse evento que estamos debatendo agora, isso é logo mais. Estamos vivendo no tempo do fim. As últimas horas desse mundo, as últimas horas dessa terra, para Jesus Cristo voltar conforme aprendemos nas Escrituras. E quando ele voltar, ele vai encontrar um povo sincero. Também vale salientar que ele vai encontrar pessoas salvas e pessoas que nunca foram na igreja adventista. Ele vai encontrar pessoas salvas em outras igrejas, porque foram pessoas que viveram com toda sinceridade aquilo que aprenderam. Mesmo precisando de acabamento, um acabamento na verdade que creram. Mas Jesus Cristo, como ele é justiça, onisciente, onipresente e onipotente, ele sabe muito bem quem são as pessoas sinceras que ainda estão fora do redil do Senhor, mas que está servindo a ele do jeito que aprendeu. Pessoas que foram ensinadas e aí eles vivem aquela fé conforme foram ensinados, conforme a oportunidade que tiveram de aprender daquela forma. Portanto, ele vai nos encontrar, com certeza, encontrar um povo preparado e encontrar um povo que não estiveram na igreja,
não fizeram parte desse povo, mas que também estão salvos em Cristo Jesus, porque viveram com sinceridade o Evangelho do jeito que foi aprendido e ensinado. Eu disse que esse programa tem como objetivo provocar as pessoas. Eu vou lhe provocar agora. Você acredita realmente que Cristo vai voltar? Acredito sim e espero todos os dias a volta dele. Inclusive, Edilton, eu tenho uma meta comigo, que todos os dias, eu olho para os céus, olho para as estrelas, eu tenho uma laje que não foi acabada e ela está me servindo como eirado, como teto de oração. Eu fico ali olhando à tardinha, já à noite, e eu sempre digo nas minhas orações: Senhor, será que é hoje? Senhor, será que é hoje? Se o Senhor vier hoje, te peço, perdoe meus pecados para que o Senhor me encontre salvo. Isso É é outra minha coisa meta. interessante. Pode falar. A minha meta sempre foi essa, eu adotei essa meta faz tempo. E se ele não vier hoje, meus amigos, ele virá amanhã. E se ele não vier amanhã, vai vir depois de amanhã. E se ele não vier mais esse ano, o outro ano ele vem. É interessante isso. É isso. Você crê. Muitas vezes a gente encontra pessoas que por tanto tempo Jesus foi e não voltou até agora, começa a desanimar. Animar-se. Mas o que eu entendo que a Bíblia fala é que nem ele sabe o dia da volta. No calendário de Deus, Deus sabe o dia da volta Só ele, dele. só o Pai Só sabe, o né? Pai. No calendário de Deus, Deus sabe. Mas não ficou para mais ninguém saber a data no calendário de Deus que ele vai regressar a essa terra. É claro que tem os sinais que nos mostram que a paciência de Deus já está no limite. Exato. Esses sinais é importante para que a gente, como humanos e que estudam a Bíblia, os evangelhos, as profecias, a gente termina aí detectando que a paciência de Deus já está no seu limite. E diz que quando esse limite passar as bordas da taça, que a espumar e que as bordas transbordarem, aí ali o limite findou. Chega, não tem mais paciência. Deus encerrou o seu trabalho de quem? Quem quis, tudo bem. Quem não quis, infelizmente, foi porque não quis. Não é porque Deus não queira levar tais pessoas para a glória, para o gozo eterno. É porque as pessoas decidiram-se, por conta própria, de não ir. É. E termina essas pessoas, a gente vê muito isso, começar a criticar o modo de Deus agir. Só que eu entendo que Deus, ele é amor, ele é graça, mas ele também é justiça. Porque, poxa, se Deus fosse banalizar essas coisas, para que Cristo voltar? Né? Então, para que Cristo morrer na cruz? Então, eu acho o seguinte: muitas vezes as pessoas tomam posições e acham que Deus, por ser graça, ele tem que aceitar tudo. Fique calado, né? Caladinho e você pode fazer. Aí você vai bagunçar no trono de Deus. Né? Não é isso? Muito, muito bom, muito bom. Porque, assim, como já falamos de sinais, as pessoas hoje escutam os sinais de guerra, noticiários de guerra. Quando eu era jovem ou juvenil, quando se falava de guerra, as pessoas tremiam. É. Eu sou do tempo quando estourou aí aquela guerra de 75 lá nas Malvinas. Uhum. Seríssimo. Naquela época eu estava me alistando no exército, estava fazendo alistamento militar. E nos dias de alistamento a guerra surge. A famosa guerra das Malvinas. E aí todos os países se preparam para, se preciso for, agir. E naqueles dias eu estava me alistando. É. E aí o temor tomou conta do meu coração. Eu tremia e tremia. Uhum. E aí, Adilton, hoje não. Hoje as guerras são mais intensas, inclusive mais perigosas, e as pessoas nem se importam. É uma coisa São sinais, interessante né? que eu vejo na minha infância e adolescência.
Por exemplo, a morte ela era vista com uma visão. Hoje banalizou até a morte. Naquela época eu morava num local, apesar de morar na capital, morava na zona rural da capital. Morava dentro do mato. E o sinal era muito bom, eu amava aquele local. E de repente, se morresse uma pessoa daquela comunidade, podia estar a festa que tivesse preparada era cancelada. Cancelada. Se tivesse, por exemplo, uma festa daqui a 7 dias, não tinha mais festa. Os 7 dias era respeitado. Hoje, as pessoas perderam a noção da morte, do amor com as pessoas e não está ligando mais para isso. Eu tenho uma experiência que aconteceu numa cidade que eu morei e morreu um determinado senhor da cidade, um cara até conhecido, respeitado na cidade. Ele morreu e eu até fui para o enterro, que eu gostava muito dele, eu estava muito sempre com ele, gostava muito de literatura também. Aí eu fui para o sepultamento dele. Quando eu voltei, eu fiquei de boca aberta, porque quando eu passei na frente da casa dele, estavam alguns filhos dele, amigos, bebendo meu farra. Eu disse, meu pai do céu, que respeito tem hoje pelas pessoas, né? Então, isso traz novamente a questão que eu quero novamente focar, é a questão da sociedade. A sociedade, na realidade, ela se depravou. A sociedade não tem mais noção do que é sociedade. É cada um pisando no outro para subir, não importa o que está fazendo, se vai prejudicar, não quer saber. Eu em primeiro lugar. E até onde vai isso, Paulo? Só tem uma, só tem um ponto a chegar. É a volta de Jesus Cristo. Quando ele voltar, ele colocará o ponto final Uhum. na dor, no sofrimento, no depravo, enfim, em toda a agonia. O remédio dessa sociedade hoje é a volta do Senhor Jesus a essa terra. Sabemos que ele foi elevado aos céus e ali, enquanto ele subia, houve uma promessa: eu voltarei. E o anjo confirmou aos discípulos: esse Jesus ao qual vocês estão vendo subir nessa nuvem, da mesma forma que ele vai subindo, um dia ele virá. E Jesus foi. E já se passaram mais de 2000 anos. Os discípulos que esperavam Jesus Cristo logo, rápido, aguardavam com tanto fervor. Mas eles ficaram velhinhos e morreram, outros foram mortos pelo fanatismo religioso da Uhum. época. E essa esperança perdurou. Atravessou séculos e séculos e nós estamos aqui ainda hoje reativando a mesma esperança dos discípulos de Jesus quando ouviram ele mesmo dizer: eu voltarei. E quando ele disse: eu voltarei, voltarei para buscar vocês, tirar vocês daqui. Afinal, é um ponto final na história do sofrimento, da morte, do luto e da dor. Então, todo ser humano que tem consciência, ele deve almejar, amar a volta de Jesus. Almejar para que seja logo. Hoje, nessa madrugada, ele pode voltar. E quando ele voltar, ele quer me encontrar pronto. Assim também como vocês devem viverem prontos para subir aos céus. E como se aprontar? Como se aprontar é fazer uma retrospectiva da vida. O que foi que eu fiz ontem? Antes de ontem, na minha juventude, e correr para os pés de Jesus envergonhado, viu? Envergonhado das roupas sujas, das nossas roupas sujas do passado e pedir a Ele misericórdia. E Para que diz, lave essa roupa, né? e Ele diz que com seu sangue lava essas vestes. Elas ficam brancas, alvas como a neve. E aí sim pode dormir tranquilo e amanhecer tranquilo e viver dali para frente tranquilo, porque o sangue de Jesus lava os nossos pecados e nos garante. E quando ele voltar, ele chama os seus pelo nome, assim como ele chama as suas ovelhas e conhece todas elas. Isso é maravilhoso demais, isso traz tranquilidade, traz saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, porque você vai viver, vamos supor, numa Sodoma sendo um cristão.
Um cristão com um endereço fixo em Sodoma. Isso é desafiador, mas também é prazeroso. Eu acho interessante porque muitas pessoas hoje têm tentado descodificar a Bíblia. Muita gente aí, estudiosos, que se acha no dever, no poder de desqualificar a Bíblia. Poxa, se a Bíblia fosse uma farsa, por que durar tanto tempo? Por que durar esses séculos e séculos sem ninguém conseguir mudar? Então, é uma das coisas que eu entendo, que agora eu falando para vocês que estão nos assistindo, que precisamos refletir sobre isso. A filosofia, eu acho bonita a filosofia, mas existem filosofias vãs e pessoas que se acham sábio demais tentando deturpar a história. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia traz o ensinamento do próprio Deus através de Cristo Jesus e do Espírito Santo, são a Trindade trabalhando para o bem de nós. E ninguém vai poder apagar a Bíblia, porque a Bíblia não foi feita por homem. Apesar dos homens terem escrito a Bíblia, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Então são coisas que Deus colocou para que nós pudéssemos tomar um caminho. Não é assim que a gente deve pensar? Maravilhosamente é assim. Veja só, a natureza também é uma Bíblia. É uma Bíblia aberta. Nós aprendemos da natureza como Bíblia, nós aprendemos do livro sagrado, que é os Evangelhos de Jesus, a Bíblia, e nós aprendemos do próprio Jesus Cristo, que é uma Bíblia. E aí a gente pega os ensinos de Jesus, que são duradouros, verdadeiros, e já tentaram até modificar, mas não conseguiram. A gente compara com a natureza se harmoniza. A natureza se harmoniza. A gente vê as promessas dos profetas e do próprio Jesus, o que está acontecendo, e há uma harmonia perfeita. Não há como negar que esse livro seja indispensável ao ser humano. Não existe como negar isso. Negar que a Bíblia é indispensável é seguir um caminho escuro, que no final é caminho de morte. É um caminho desconhecido. É um caminho que não ensina o amor ao próximo, nem a Deus, nem ao próprio ser. Fica um robô. Fica uma pessoa levada pelas filosofias e pelos mitos, viu? A mitologia está aí espalhada para todos os lugares e a mitologia para todos os gostos também. Exatamente. Inclusive, em alguns casos, a mitologia se tornou mais importante do que a própria história de Cristo. Isso mesmo. E tem de todos os gostos, né? Você não gosta daquilo, a mitologia, você escolhe uma mitologia que casa bem direitinho no seu pensamento. Isso é perigo, né? Muito perigoso. Eu queria agora voltar para um assunto que tem a ver com a sociedade. Eu falei que a gente vai trazendo as coisas aqui, e eu lembrei de uma coisa que me preocupa muito. Na nossa época, você lembra muito bem, nós vivíamos numa situação que, primeiro, para você entrar em contato com alguém, uma carta, por exemplo, para você mandar uma carta para alguém, muitas vezes passava semanas para se receber. Aí recebia a resposta, quando mandava a resposta, era mais uma semana ou mais, às vezes meses, para você, uma conversa que você tinha. Mas nós vivíamos tão bem, no máximo, eu vi ter um rádio dentro de casa. Quando meu pai comprou um rádio, quando ele disse que ia comprar um rádio, que voltou, que dobrou na esquina da nossa rua, ele vinha com a caixa, a gente quase se desmancha de alegria. Ele botou aquele rádio lá na cristaleira, ligou, e não era ninguém podia tocar naquele rádio, porque a gente não sabia mexer naquilo. Era uma coisa impressionante. E era o único meio de comunicação que a gente tinha. Mas não tinha essa questão de você se comunicar imediatamente com as pessoas. Hoje, existe uma coisa que é muito boa, não vou dizer que seja ruim. O problema é que o ser humano está usando errado. É a questão das mídias sociais. Hoje as pessoas têm vivido, Paulo, se eu estiver errado você me conserta, vivendo voltado para as redes sociais. As pessoas não conseguem dormir nem acordar sem olhar o WhatsApp. As pessoas não conseguem dormir e acordar
sem olhar para o seu Facebook, se tem alguma coisa que você botou e alguém curtiu, alguém achou bom, e você vive numa luta, numa frenética busca de informação que tem adoecido as pessoas. Nunca se teve na vida tanta gente com problemas psicológicos, emocionais. E isso vem, eu entendo que vem na situação do que está acontecendo com as informações, que são muitas, e as pessoas muitas vezes não têm como absorver essas informações e termina adoecendo emocionalmente. Isso é um perigo que a sociedade vive, é uma coisa que se fala muito aí, uma palavra muito bem falada aí nas redes, é a questão da fake news. As pessoas veem uma história, por mentirosa que seja, se ela acha bonita, ela replica para outra sem responsabilidade de saber se é mentira ou não. E a sociedade vive nessa situação, e eu volto a dizer, com isso, está levando a sociedade para um campo perigoso. Eu vejo alguns relatos de jovens que têm se matado porque tem um joguinho lá que eles têm que participar e muitos se matam ao vivo. Eu não sei onde vai parar isso, Paulo. Não sei, sinceramente. Só como você diz, com a volta de Cristo. Um ponto final da história. É isso que me preocupa, sabe? Eu sou um cara que eu observo muito a sociedade, as pessoas, e eu me preocupo muito porque as pessoas não querem entender isso. E quando você toca nesse assunto, você é até tido como uma pessoa quadrada. Antiquada. Antiquada, não tá no meio. E isso nos preocupa muito. Eu não sei o que fazer. A gente vive precisando botar um freio, mas não vai botar freio também, porque isso é bíblico. Isso é profecia. Não vai botar ninguém vai botar freio. O que eu tenho que botar freio é em mim. Eu tenho que botar freio em mim para que eu possa me guiar o mais correto possível. É isso que eu penso. Muito bem. Nós temos no quadro de artistas brasileiros, da música popular brasileira, uma pessoa que foi muito criticada no começo. Agora deixaram de criticar porque não venceram ele. Ele foi quem venceu a crítica das pessoas. Chama-se Caetano Veloso. Caetano Veloso nunca usou um celular. Pasmem vocês. Nunca usou um celular. Ele diz, eu não preciso. Se tem celular em casa, os meus assessores é quem resolve isso. Mas eu não quero. Isso é único, acho que no Brasil é o único. Porque até as crianças, com 10 anos de idade, já estão exigindo, eles não estão nem pedindo. Já estão exigindo o celular. O celular traz seus benefícios, com rapidez traz as notícias, resolve problemas de escola, faculdade, ajuda a resolver. Mas, incrível, eu também estive imaginando ao modelo de Caetano, eu penso que eu estou mais perto de Caetano do que os demais. Eu não tenho celular. Tenho um celular em casa para a família. Um para a família. Quando ele chama, alguém vai atender e chama fulano. E aí chama e a gente resolve o que tem de resolver. Mas para mim, basta. Para mim chega, já está de bom tamanho, né? Porque as redes sociais, ela tem esse perigo que você falou agora. De informar inverdades, boatos, coisas que as pessoas ficam preocupadas à toa. Gastam suas energias nas preocupações que não deviam estar se preocupando. E enquanto isso, rouba o seu tempo de comunhão com Deus. A gente vê nas próprias igrejas, isso é em todas, não vou aqui citar nome de nenhuma, porque todas têm essa mesma questão. Às vezes, muitas vezes, está se tendo uma mensagem lá na frente e as pessoas estão de cabeça baixa no celular. Lamentável. É uma coisa que eu botei na minha cabeça o seguinte: quando eu vou para a igreja, eu não levo celular. Só se alguém pedir para fazer um vídeo, uma coisa, tudo bem. Mas para me levar, para eu ficar olhando celular na hora da comunhão, eu não fico. Deixa em casa. Precisa isso. Na realidade é o seguinte: nós temos tudo que fazer moderadamente. Isso é ser sábio. Isso é usar de sabedoria, né? É isso que a gente pensa. Muito bem.
Paulo, você tem mais alguma coisa que possa acrescentar para a gente? Eu sei que a gente tem tanta coisa, a gente for conversar. Não se preocupe, eu estou à disposição aqui até às 8h30 da noite, né, se for preciso, né? Veja só, Mas, vou te fazer uma pergunta agora, que eu acho muito interessante nas suas colocações. Eu lembro quando a gente foi no sítio, no seu sítio, a gente ficou ali vivendo realmente. O que é você estar naquele sítio, numa rede? O que é que você pensa ali? O que é que você vive ali? a primeira coisa que eu penso quando eu chego no sítio, que estico a minha redinha e boto a rede para o amigo, o colega que está comigo, mais uma terceira rede para outro, o que eu penso e o que mais me maltrata é que aquela tarde ou aquela manhã passa tão rápido. Acabada. E eu só penso em ela acabar. Isso me preocupa. Porque eu digo, rapaz, estamos aqui, quando começamos a achar bom, aí o relógio, que é o nosso inimigo, denuncia. Denuncia a hora de desarmar as redinhas Minha mãe dizia e uma vir coisa para casa. que é muito interessante: o que é bom dura pouco. Dura pouco. Aí a vida em si dura pouco. É. A vida deve ser aproveitada todos os minutos. Cada minuto é essencial, é importante. Tem um pensador que diz: viva todos os dias como se fosse o último da sua vida. Viva todos os dias como se fosse o último. Ou seja, quando amanhecer o dia, faça questão de abrir a sua porta e procurar o primeiro que vá passando ali na sua calçada para dar um bom dia. Isso já vai lhe fazer bem. Quando isso acontecer, vai tornar-se um hábito, um tipo de religião. Puxa vida, não dei bom dia a ninguém hoje. Eu vou procurar alguém para dar bom dia. Depois desse bom dia, você vai ter o hábito de apertar a mão do seu amigo, seja ele quem for que passe ali, justamente com um bom dia. Aos conhecidos, um abraço. E isso vai dando sentido à existência. A existência de estar vivo. Aliás, tem pessoas até que nem agradecem a Deus pela vida, viu? Amanhece e anoitece e não agradece a Deus pela vida. E aí eu pergunto, porventura essa pessoa esqueceu-se que está vivo? Você esqueceu? Você tocando nessa questão, eu vou te fazer uma pergunta. O que é a vida para você? É, a vida é agora. É esse minuto que estamos aqui. Para mim não adianta o minuto que passou, porque passou. E nem tampouco o minuto que vai chegar, porque eu não sei. Não sabe nem se a gente vai ver esse minuto Não. aqui. Então a vida é aqui, é agora, é aqui. Aqui eu quero fazer amizade, aqui eu quero explanar alguma experiência, aqui eu quero aprender também alguma experiência com os mais experientes. Aqui eu estou marcando as horas, os minutos de dar hora para ir para o culto, levar um culto ao meu Deus. E lá nesse culto eu já oro para que eu volte abençoado, eu volte leve, tranquilo, orientado e assim por diante. A vida é agora. Não adianta a hora que passou. A vida tem sido cansativa para muita gente porque as pessoas estão querendo viver um futuro que não existe. Futuro não existe. Isso causa ansiedade. Causa ansiedade. Você, poxa, viva agora, porque amanhã vai chegar e se não chegar? Aí você sofreu, se martirizou, alguma notícia que você achava que ia receber ruim, então um monte de problema sem necessidade. A vida é isso como você está falando, a vida é agora. Estamos vivendo agora. Vivendo um momento maravilhoso. Por quê? Porque é isso que Deus. É por isso que a vida é um presente, porque nós vivemos um presente. E a ordem de Jesus faz o seguinte: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Porque basta cada mal, basta o mal de cada dia. Cada dia. Cada dia traz seu mal. Já é difícil, mas nem você juntar o mal de amanhã. Sim. Ou o mal de ontem. Pois é. Não carregue o fardo hoje, o fardo de amanhã. Pessoas querendo carregar o fardo de amanhã logo hoje. Você às vezes está pesado hoje, mas não botar outro. Sim, já começar a carregar o de amanhã. De amanhã. Tenha paciência.
Com É isso isso, mesmo. as pessoas envelhecem mais rápido, É, adoecem mais, não têm prazer, não têm empatia, ficam pessoas diferentes, pessoas que não sabem calcular o melhor para ele mesmo. Imagine calcular o melhor para o outro. é. Então, se a gente quer ser feliz, nós temos que começar a ser feliz para fazer outras pessoas felizes e também, consequentemente, Deus ficará feliz. Exato. Meu Deus. É assim que tem que ser. Ó, eu vou fazer algumas perguntas aqui, mas primeiro eu queria saber se você tinha mais alguma coisa para dizer. Assim, uma coisa que você achou que devia ter dito nesse momento. É, Claro que a gente vai ter outros momentos para. Deus Não quiser. pense que você vai estar livre, não. Tá bom. Mas agora, o que é que você achou que devia ter falado e eu não falei? Nilton, eu vejo que foi completo. Eu vejo que atingimos todos os ângulos de uma conversa formal dentro de uma hora. Mas a que mais eu almejo de repetir, mesmo que sendo repetida, é a questão do preparo para o último dia Uhum. da Terra. Esse último dia é certo e as pessoas devem refletir qual será, aonde até que eu devo ir para quando o último dia que me cabe chegar, como eu vou estar diante do trono de Deus. Essa é a preocupação e esse assunto deve ser dito e repetido muitas vezes, porque as pessoas precisam de ouvir e ouvir mais e mais e mais. Eu acredito ainda que antes da volta de Jesus a essa terra, grandes coisas vão acontecer. E coisas que eu falo é milagres. E o maior milagre é o milagre do coração. Você que é mãe, que é pai, que tem problemas em casa, imagine, vamos imaginar, problemas com drogas, um filho que usa drogas. Não foi você que ensinou ele a usar drogas. Foi as amizades indevidas. E hoje há um sofrimento. Mas o último milagre que Jesus Cristo vai fazer é alcançar justamente o coração desse drogado, onde papai não conseguiu, nem mamãe, nem médicos, nem clínicas, nem autoridades, nem conselheiros, mas Deus vai lá e faz o maior milagre, que é o milagre do coração. O milagre de um alcoólatra, quando ninguém mais consegue, nem a família, nem os filhos, chorando, clamando, Papai do céu faz esse milagre. Agora, quando ele vai fazer esse milagre? Quando você, pai e mãe, tiver disposição de cair de joelhos em oração e com uma oração sincera rasgar o coração ao Senhor dos milagres. Aí sim acontece. Porque Jesus Cristo, ele curou cegos, conchos, leprosos e até levantou mortos. Mas acontece que esses não foram os maiores milagres. Porque o cego que ele curou, depois, no futuro, pode ser que tal cego decida se largar o caminho. É, Estava livre da cegueira, mas resolve, como todo ser humano, querer só o benefício do momento. é. E aí volta para o caminho errado. Era um cego, estava mais perto da salvação. E agora está vendo e decide pelo caminho errado, aí esse fica mais longe da salvação. Então, é melhor ser um cego salvo do que uma pessoa que vê não salvo. Não é mesmo? Então é assim, Jesus Cristo fez e faz, mas focando o maior milagre de Jesus nesses últimos dias é o milagre que ele responde orações de pai e de mãe que sofrem com seus filhos, com os parentes, com os aderentes e que têm desejo de ver essas pessoas seguindo, servindo e sendo feliz ao lado de Jesus Cristo, que é o Verdade. milagre do coração e que só ele pode. Não é médico cardiologista, não é cirurgião cardiologista que tira um coração e bota outro e vai resolver esse problema. É Jesus Cristo porque ele é mestre, ele é perito nesse tipo de operação de milagre. É isso. Agora eu quero, para encerrar, eu quero fazer três, deixar três
pergunta aqui para você e eu quero que você defina com uma palavra. A primeira é, o que é a sociedade? A sociedade hoje, Edilton, é uma sociedade doente e que não se acha que não é doente. É um doente que pensa que não é. É uma sociedade inconsciente. Não tem Sociedade consciência. inconsciente, realmente. Família. A família é um dom de Deus, é um presente de Deus para que represente o céu. E, por fim, quem é Deus? Deus é a razão de se viver. Sem Deus, nada que foi feito teria sido feito. A mão de Deus, o braço de Deus é quem move todas as coisas. O braço de Deus ainda está dominando todos os eventos da história da Terra nesse momento. Domina tudo, equilibra, inclusive as guerras. Essas guerras não estão à toa. Deus sabe até onde aqueles líderes podem ir. Tem um Porque limite. ele tem a fronteira. Até aqui eles podem ir. Por quê? Porque esses sinais de guerra é interessante para alertar o restante da humanidade para que essa humanidade sinta a necessidade de um Deus. Muito bem. Paulo, eu só quero agradecer por esse momento descontraído, muito bom. Que tenhamos outros momentos para bater um papo aqui. Tem muita